amigos do canal Neto Paulo de Tarso, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Saúde em Espírito. Continuando então a segunda parte do tema do autoconhecimento, que Jesus, nosso querido Mestre, Divino Médico de Almas, possa iluminar os nossos raciocínios, nossas reflexões e sobretudo nosso sentimento, que possamos estar sempre com Ele. Desdobrando então as reflexões do episódio anterior, é muito natural de pensarmos o seguinte. Nós sabemos então, no Livro dos Espíritos, na questão 625, de que Jesus, ele é o nosso guia modelo. E como modelo, ele é o arquétipo do novo Adão, do modelo de saúde perfeita, saúde espiritual, saúde integral perfeita. Ela é a nossa referência, né, para que nós possamos edificar esse reino de Deus em nós, né? Ele é o alvo, ele é a meta, nosso modelo, a quem nós devemos nos embasar, nos moldar. É a nossa referência maior, nosso Mestre Jesus. E nós sabemos também que fomos criados todos iguais, simples e ignorantes. E que, pelo nosso livre-arbítrio, pelo nosso esforço, com todo o processo evolutivo, a cada espírito tem um mérito pelo esforço para conseguir ter esse processo de depuração nessa caminhada. Então, é natural que nós nos perguntemos: que ponto eu estou da caminhada? Eu estou mais próximo de Jesus ou estou mais afastado? A cada dia que passa, eu me aproximo mais dele, ou eu, de forma deliberada, de forma egoísta, ou muitas vezes uma forma de rebeldia, me afasto dele? Como temos usado o nosso tempo? Como temos usado nossas oportunidades? Será que temos enterrado os nossos talentos ou temos trabalhado com eles, multiplicando-os na seara do bem? São perguntas que cada um deve fazer a si mesmo, né? E a resposta é de acordo a cada consciência, cada um com seu nível, com seu progresso, né? Com suas qualidades, com seus defeitos. Então, para que possamos então mapear isso em nós, ter um balanço daquilo, das virtudes, das qualidades, dos nossos vícios, dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, para que realmente possamos ter uma noção real ou próxima do real de onde realmente estamos, que ponto estamos, é fundamental esse mecanismo, o exercício do autoconhecimento. E também para que nós possamos, caso um dos grandes equívocos nossos é acharmos que estamos caminhando para o Mestre, quando na verdade nós estamos de uma maneira cega nos desviando do caminho. Então esse exercício do autoconhecimento é um exercício que nos traz muitas vezes de volta ao caminho, né? Para que possamos então não nos perder dessa referência que é o nosso Mestre. Então temos um grande presente da espiritualidade que está no Livro dos Espíritos, é a questão 919, que muitas pessoas conhecem, em que Kardec pergunta, né, ao diálogo com Santo Agostinho, que ele fala do autoconhecimento, e que o próprio Santo Agostinho conta qual a forma que ele utilizava quando encarnado para ele poder se conhecer. Então, todos os dias, antes de dormir, à noite, ele ia lá e interrogava a própria consciência, pedia inspiração a Deus, o amparo da espiritualidade, para que ele pudesse realmente, verdadeiramente se autoconhecer. Interrogava suas ações, suas atitudes, seus pensamentos, seus sentimentos, tudo que ele havia feito, o que seria contra Deus, o que seria contra o próximo, contra si mesmo. Enfim, fazer um balanço do dia, das suas atitudes morais. E aquilo que a consciência aprovava, tudo bem, ou então buscava melhorar. E aquilo que era reprovável à sua consciência, ele buscava, então, aplicar suas energias, seus esforços para tentar melhorar aquele ponto. E dessa forma, todos os dias, ele passou a se autoconhecer e realmente ter um progresso mais eficaz. É um grande instrumento que nós podemos utilizar para que possamos realmente saber o que realmente temos dentro de nós. Qual que é a nossa real situação espiritual? Será que realmente nós estamos sendo aquilo que acreditamos que estamos sendo? É uma pergunta que o autoconhecimento nos ilumina, nos traz mais aos pés do chão,
para que possamos caminhar com mais segurança. É muito comum, nesse processo de autodescobrimento, de conhecimento, nós percebemos que isso não é tão fácil, porque muitas vezes pela cultura do imediatismo, muitas vezes pela espiritualidade fácil, que muitas vezes nós acreditamos que seja, que acreditamos muitas vezes que o progresso espiritual seja destituído de esforços, destituído de suor, e acreditamos muitas vezes que de uma forma mágica nós iremos progredir do ponto de vista espiritual. Então, é muito comum que nesse processo de autoconhecimento hajam muitas dificuldades interiores. O próprio Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, na mensagem 104, intitulado A Espada Simbólica, ele comenta um versículo do Evangelho em que Jesus comenta, que ele não veio trazer a paz, mas a espada. Então Emmanuel comenta que essa espada, na verdade, é o símbolo do conhecimento superior que renova em nós as nossas tendências inferiores, que é o bom combate, a luta contra as nossas próprias imperfeições. E que é natural que isso aconteça, que haja esse conflito, esse combate. Porque são tendências muitas vezes seculares, milenares, de muitas encarnações anteriores nossas, muitas vezes apegadas a atavismos, a paixões, a apegos, Enfim, tudo aquilo que nós estamos procurando nos libertarmos e aquilo que é novo, que é o novo homem, Então é a transição do velho homem para o novo homem. E isso se dá num processo, não é algo que dá saltos. Não significa que nós devamos negligenciar ou parar o processo. Não, mas que deve ser contínuo, que deve ter sim suas dificuldades, porque é natural do processo que assim o seja. Então que nós possamos então pensarmos nisso com esse olhar de que deve ser executado uma certa dedicação, um esforço, uma perseverança, para que nós realmente consigamos nos melhorarmos do ponto de vista espiritual, E como isso em tudo na vida, E isso não seria diferente. André Luiz também tem uma mensagem no livro Opinião Espírita, no capítulo 1, que a mensagem chama Examinemos a Nós Mesmos, em que ele fala também sobre o autoconhecimento, uma mensagem belíssima também. O que me chamou a atenção foi que André Luiz tem dá um outro parâmetro para nós possamos refletir. Ele diz que o espírita, se a cada 3 anos sucessivos ele fica estacionário, algo está errado. Então, se nós olharmos para nós há 3 anos atrás e percebermos que somos a mesma pessoa, as mesmas tendências inferiores, os mesmos hábitos nocivos, os mesmos vícios, o mesmo orgulho, a mesma vaidade, então é que algo não está dando certo. E que possamos, então, repensar as nossas atitudes. Então, o autoconhecimento, na verdade, é uma questão de vigilância, para que nós possamos realmente saber se estamos indo no caminho certo, Se estamos realmente indo na direção que nós acreditamos que estejamos. Isso é fundamental para o nosso crescimento, para a nossa caminhada, para que nós, então, não nos desviemos do caminho e possamos, então, perseverar até o final. Outro ponto muito interessante também no Livro dos Espíritos, na questão 895, que Kardec pergunta a espiritualidade, fora os vícios, aquilo que todo mundo já sabe, quais seriam um sinal característico de imperfeição, da alma, de imperfeição moral. E os espíritos respondem, o interesse pessoal. E é muito interessante também o comentário que os espíritos fazem. Então eles comparam nossas qualidades morais como às vezes um objeto de cobre, que tem aquela superfície dourada que muitas vezes não resiste à pedra de toque, ou seja, aquilo é frágil, superficial. Muitas vezes acreditamos ter qualidades morais que não temos, muitas vezes são supérfluas. E que os espíritos comentam que basta que uma prova fira a corda do interesse pessoal para que ela se ponha descoberto. Interessante esse termo, descoberto, porque realmente é tirar aquilo que estava coberto. Então, por exemplo, posso ser dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro do trabalho, dentro do centro espírita, uma pessoa muito paciente, muito tolerante, equilibrada.
Mas se eu por acaso estiver sozinho no trânsito e alguém me fechou e eu entrei em desequilíbrio, fiquei em desarmonia, perdi o dia por causa disso, isso mostra que existe um descompasso, né? Porque aquela pessoa que eu mostro às outras, né, que ser uma pessoa equilibrada, paciente, muitas vezes não é tão equilibrada e tão paciente assim. Então não é para que possamos temer, né? Mas são essas reações espontâneas que Deus nos coloca no nosso dia a dia que nós podemos, né, realmente avaliar as nossas virtudes, nossas qualidades morais, o que realmente é uma qualidade moral sólida ou aquilo que precisa ainda ser construído. Então, tudo aquilo que realmente acontece em nossa vida, que é de inesperado, que é de súbito, nós devemos ter o olhar voltado para a nossa reação. Como que reagimos quando alguém nos ofende? O que pensamos? O que sentimos? São formas de realmente avaliar aquilo que está no fundo, né? Quando essas provas, essas situações põem a descoberto aquilo que nós realmente somos, né? Para que nós possamos ter mecanismos, ferramentas para crescermos de uma maneira mais sólida, mais eficaz, com menos dificuldades. Então que nós possamos olhar para nós mesmos com carinho, com amor, que não tenhamos medo nas nossas sombras, pelo contrário, possamos trazê-las à luz, compreender que somos seres ainda imperfeitos, que o determinismo da lei divina é determinismo do bem, que o mal, que nossas imperfeições são apenas um momento passageiro, transitório da eternidade, né? Mas que nós, pelo nosso esforço, pelo nosso empenho, nós deveremos galgar, então, esses degraus da caminhada evolutiva. Porque, por mais que exista a fraternidade, exista o amparo da espiritualidade, a evolução compete a cada um de nós, né? E a cada um segundo as suas obras. Existe a lei do esforço, a lei do mérito. Então, isso não pode ser tirado de nós. Então, isso é algo inerente a cada um. Então, que nós possamos, então, por meio do autoconhecimento, realmente compreendermos aonde que nós estamos, que possamos, então, ver se nós estamos realmente caminhando na direção do Cristo e que possamos caminhar de uma maneira mais alegre, mais leve, né? Embora tenha todas as dificuldades do caminho. Que Jesus possa nos abençoar, nos iluminar nessa jornada e um bom autoconhecimento, um bom exercício de reflexão íntima a cada um de vocês. Até o próximo episódio e um grande abraço. Fiquem com Deus.